Imagine viver em um paraíso perfeito. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum pecado. Apenas a harmonia pura entre a criação e o Criador. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso foi destruído por uma única decisão? Uma escolha que mudou para sempre o destino da humanidade. O que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Quem era Adão? Quem era Eva? E por que essa história continua ecoando há milhares de anos em todas as culturas do mundo? O que você vai ouvir agora não é apenas uma narrativa bíblica. É a origem da sua própria existência. Prepare-se. O que virá a seguir é revelador. No início, quando nada existia, a voz de Deus ecoou no vazio, e a luz se fez. Em 6 dias, o mundo foi moldado pelas mãos divinas. Montanhas se ergueram, os mares se separaram, e o sopro de vida percorreu os campos verdes. E foi então, no 6º dia, que Deus criou o homem. Do pó da terra, ele moldou Adão, o primeiro ser humano. Mas Adão não era apenas uma criatura. Ele era feito à imagem e semelhança de Deus. E para ele foi entregue o dom da razão, da linguagem e da liberdade. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza indescritível, onde rios fluíam em 4 direções e frutos pendiam de árvores majestosas. Adão recebeu ali uma missão: cultivar e guardar o jardim. Mas havia uma única regra, uma única árvore que não podia ser tocada: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão vivia em paz, mas estava só. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então fez Adão cair em profundo sono, e de uma de suas costelas formou a mulher, Eva, não uma serva, mas uma companheira, carne da sua carne. Os dois viviam nus e não sentiam vergonha. Havia amor, pureza, conexão. Era o Éden em sua plenitude. Mas nas sombras do Éden havia um visitante, a serpente, astuta, sedutora, um símbolo de rebeldia e orgulho. E foi a ela que Eva deu ouvidos. A serpente não veio com gritos nem ameaças, veio com dúvidas. Foi isso mesmo que Deus disse? Um veneno sutil, uma insinuação que parecia inofensiva. Ela olhou para o fruto proibido e viu que era agradável aos olhos, desejável para se obter sabedoria. E então, ela comeu, e deu também a Adão. E ele comeu. Nesse instante, algo se quebrou. Uma ruptura invisível, mas definitiva. Os olhos deles se abriram. E o que eles viram? Vergonha. Culpados. Correram a se cobrir com folhas de figueira. O que antes era pureza virou medo. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, se esconderam. Mas Deus os chamou. Adão, onde estás? Era a pergunta mais profunda que alguém podia ouvir. Não porque Deus não sabia onde ele estava, mas porque Adão havia se perdido de si mesmo. A queda não foi apenas moral, foi espiritual. E ali começou o exílio da humanidade. O que aconteceu depois foi devastador. Deus pronunciou sentença sobre os 3 envolvidos. A serpente o aviso: porém inimizade entre ti e a mulher, e o descendente dela esmagará a tua cabeça. A primeira profecia sobre a vinda de um Salvador. A Eva, as dores do parto e a submissão. A Adão, o suor do trabalho. A terra dura, o retorno ao pó. Mas ainda assim, houve misericórdia. Deus os vestiu com peles de animais. Foi o primeiro sangue derramado por causa do pecado. Um sinal do que viria. Um cordeiro inocente, sacrificado para cobrir a vergonha humana. Então veio a expulsão. Os portões do Éden foram fechados. Um querubim com uma espada flamejante guardava o caminho para a árvore da vida. O homem e a mulher seguiram pelo deserto da existência. Mas agora sabiam o bem e o mal. E a história da humanidade começou. O que virá a seguir é ainda mais impressionante. Adão e Eva foram os primeiros, mas não seriam os últimos. Deles nasceriam filhos, nações, civilizações, mas também guerras, dores, lágrimas, Caim e Abel. O primeiro assassinato. A marca da queda, espalhando-se como uma maldição. Mas também ali começava a promessa. Porque a história de Adão e Eva não termina com a queda. Ela aponta para a redenção. A serpente feriu, mas um descendente viria. Jesus, chamado de um novo Adão. Ele também foi tentado, mas não caiu. Onde Adão fracassou, ele venceu. E assim, no mesmo jardim onde o homem caiu, outro jardim foi palco do início da restauração. O Getsemane. A narrativa de Adão e Eva é mais do que simbólica. Ela é um espelho. Mostra quem somos, de onde viemos e por que precisamos de algo maior do que nós para nos salvar. A história do Éden é, na verdade, a história de todos nós. Somos Adão e Eva todos os dias. Somos confrontados por escolhas, seduzidos por atalhos, cegados por desejos. E como eles,
Muitas vezes caímos, mas também, como eles, temos acesso a um Deus que busca, que pergunta: onde estais? Não para nos condenar, mas para nos restaurar. Adão e Eva nos lembram que mesmo quando falhamos, existe um caminho de volta. Existe perdão. Existe esperança. E que a vida não é sobre a queda, mas sobre o que escolhemos fazer depois dela. Que essa história desperte em você uma reflexão profunda sobre sua jornada. Porque o Éden pode estar longe, mas a presença de Deus nunca esteve tão perto.